E antes de iniciar esse vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreva aqui no canal, entre no nosso Instagram e confira o que temos lá para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, amados irmãos e irmãs, hoje é dia 16 de outubro e é dia da nossa grande Santa Margarida Maria Alacoque. Nós que estamos fazendo aí essa pequena catequese sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Não tem como a gente não falar no dia de hoje aquela que foi a precursora assim, das promessas, ao qual Jesus aparece. Depois, como ele mesmo diz a Santa Margarida, após 16 séculos passados aí da sua paixão, morte e ressurreição, ou seja, 1600 anos, ele aparece para revelar aquela que seria a devoção para os finais dos tempos. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós faremos uma pequena catequese, algo muito curto e rápido, um compilado, vamos dizer assim, da vida de Santa Margarida Maria Alacoque, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui da vida dela, de como foi até a sua entrada ao convento, Ela que era uma freira ali da Ordem da Visitação, fundada por São Francisco Sales e Santa Joana de Chantal, mas eu vou falar especificamente das aparições do Sagrado Coração de Jesus, que veio revelar as suas promessas, da qual nós estamos fazendo essa pequena catequese, tá bom? Então hoje é só para falar como que foi essas aparições a Santa Margarida. Santa Margarida, desde a sua adolescência, antes ainda de entrar para um convento, assim como se deu muito parecido com Santa Faustina 4 séculos depois, no século XIX, 3 séculos depois, se deu mais ou menos na vida ali de Santa Margarida. Ela, desde a sua adolescência, ela tinha visões e ouvia Jesus falando com ela, mas ouvia Jesus flagelado. Ela via Jesus flagelado, como naquela que fala esse homem, ou eis o homem ali, que fala sobre Pôncio Pilatos, quando apresenta Jesus flagelado, com um manto vermelho, algumas, como seria naquela também revelação de Nossa Senhora das Lágrimas, Jesus manietado, que se diz. Ele com a coroa de espinhos, flagelado, com aquela capa, aquele manto púrpura, que descreve ali nas Sagradas Escrituras. Então ela via Jesus antes dela entrar para o mosteiro dessa maneira. Alguns aspectos interessantes que aconteceu na vida dela ali enquanto jovem, adolescente, então ele se manifestou algumas vezes para ela assim, tá bom? Então eu não vou falar dessa parte, mas vou falar diretamente aqui, já depois ela ali que entrou pro mosteiro, como se deu essas aparições. Foram várias aparições, mas eu vou falar das 3 principais, onde Jesus revela o motivo, onde Jesus lhe apresenta o seu Sagrado Coração e aonde ele faz ali, deixa ali para ela as promessas, para ela propagar e essa devoção. Então a primeira aparição se deu bem no dia da festa do discípulo mais amado de São João. Foi no dia 27 de dezembro de 1673. Estava Santa Margarida em adoração ao Santíssimo Sacramento. Lembrando que Santa Margarida era uma profunda adoradora de Jesus sacramentado, ou seja, ela no mosteiro dizia alguns relatos aqui das irmãs. Só para a gente se inteirar, eu estou pegando por esse livro aqui, ver se vocês conseguem ver. Eu acho que aparece ao contrário, mas é Padre André Beltrame, Santa Margarida Maria Alacoque, da editora Santa Cruz, tá bom? E ela era uma profunda adoradora de Jesus Eucarístico. Diz que ela passava em êxtase até 12 horas por dia em adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, uma alma que o Senhor infunde a adorar o seu coração santíssimo, adora também ali no seu coração sacratíssimo, ou seja, no Santíssimo Sacramento do altar. Estando ela ali em adoração, nesse dia, na festa do apóstolo São João, ela se achava ali em adoração diante do Santíssimo, mais fervorosa do que nunca, vai dizer aqui.
E ali aparece Jesus para ela ao lado do sacrário. E ele diz assim, na primeira aparição, ele diz o que ele fala para ela. Deixa eu pegar aqui a parte do livro, que foram as 3 grandes revelações dele. Ele diz assim, ó: o meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, que já não podendo conter dentro de si as chamas da sua ardente caridade, vê-se obrigada a expandi-lo por teu intermédio e o manifestar-se a fim de enriquecê-los dos seus preciosos tesouros e das graças de que necessitam para evitarem a eterna perdição. E aí ele acrescenta: eu te escolhi como um abismo de indignidade e ignorância para a realização de tão grande desígnio, a fim de que seja tudo feito por mim mesmo. Então aqui nessa primeira revelação, na primeira revelação de Jesus, a Santa Margarida do seu Sagrado Coração, ele fala o motivo da sua revelação do seu Sagrado Coração, né? Esse título que a gente conhece, e ele fala o motivo, que é que ele está tão apaixonado pelos homens que ele já não pode conter dentro de si as chamas ardentes da sua caridade, ou seja, Jesus que morreu na cruz por cada um de nós, que se esgotou, se esvaziou, ele se entregou para nos salvar, só isso já mostra, né, o amor de Jesus por cada um de nós. 16 séculos depois da sua paixão e crucificação, ou seja, 1600 anos depois, ele aparece a Santa Margarida e mais uma vez se declarando o quão apaixonado ele é pelos homens e que ele já não pode conter dentro de si, mais uma vez, porque ele fez isso na Santa Cruz, e mais uma vez ele diz que as chamas da sua caridade estão ardendo dentro de si, e ele já não pode mais conter, e ele quer expandir isso e manifestar isso para o mundo inteiro, através de enriquecer isso com preciosos tesouros da graça, através das promessas que ele deixa depois. Então, mais uma vez Jesus, ele vem declarar esse amor por cada um de nós. Então a imagem do Sagrado Coração, essa imagem que você vê hoje nas paróquias, eu não sei se você tem na sua casa, e é importante ter, porque tem uma promessa em volta de ter essa imagem dentro da sua casa, ela vem de encontro com o amor e a caridade de Jesus pelo homem, o homem que se perde no pecado, o homem que se perde na sua vida fútil, o homem que se perde nas suas vaidades, amados. Porque teve uma época aqui que fala nesse livro da vida de Santa Margarida, que ela também, por algum momento, ela se perdeu em vaidades. E são vaidades que nem se comparam às de hoje em dia. Vaidades do século XVI, que podemos dizer que seria coisas de criança nos dias de hoje. E olha só, na segunda aparição se dá no ano seguinte, não for em sequência, tá? Então, ou seja, a primeira foi no ano de 1673, a segunda aparição foi no ano de 1674. E ele diz assim para Santa Margarida, deixa eu pegar aqui a página que fala, aqui, e ele diz assim, ó: o meu coração, o meu coração ardente de amor, impelido de amor aos homens, dos quais só recebe ingratidão. E ele acrescenta depois disso: é mais doloroso do que tudo que sofri na minha paixão, tanto que se me retribuísse o que fiz com algum sinal de amor, teria por pouco tudo o que sofri por eles, e quisera, se fosse possível, fazer ainda mais. Entretanto, só correspondem com friezas e repulsas a todas as minhas solicitudes. Dai-me ao menos tu esta alegria, suprindo quanto puderes a sua ingratidão. Ou seja, Jesus pede a Santa Margarida, ele fala ali que aquele coração que muito amou os homens, que só amou os homens, não recebe senão da nossa parte a ingratidão. E ele pede a Santa Margarida que ela possa suprir essa ingratidão. E ele fala que, comparado à paixão, à dolorosa paixão dele,
Não é nada a dor que ele sente hoje por nossa ingratidão. Olha que terrível. É mais doloroso para Jesus hoje a nossa indiferença, a nossa ingratidão, do que tudo que ele sofreu na sua paixão. Deve ser doloroso para nós também ouvir isso, do nosso Salvador, do nosso Rei e Senhor, do nosso Criador. Filho de Deus é Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus também. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus em três pessoas, com a mesma natureza. Todos os três são Deus. Tem a mesma natureza, né? A natureza são iguais para as três pessoas da Santíssima Trindade. E é doloroso a gente escutar o nosso Deus falando isso. Que nós só damos a Ele ingratidão. Que nós retribuímos todo aquele amor, tudo aquilo que Ele passou na Santa Cruz, tudo que Ele faz e fez por cada um de nós, nós retribuímos com ingratidão. Por isso que numa das revelações a Santa Margarida, Jesus mostra também para ela São Francisco de Assis e diz que ele era um assíduo adorador do seu Sagrado Coração. 4 séculos antes, 5 séculos, né? Porque foi no século 11, 10, 11 ali, que foi São Francisco, e Santa Margarida século 16. Então, 4, 5 séculos antes, Jesus já falava que São Francisco de Assis também era um profundo adorador desse Sagrado Coração. Por isso que ele é o dos santos o mais humilde, né? Ele viveu a extrema, assim, do Evangelho, essa extrema humildade. Ele realmente foi, São Francisco, né? Aquilo que Jesus fala no Evangelho de São Mateus: porque eu sou manso e humilde de coração. Então São Francisco foi um daqueles que soube viver isso, essa mansidão, essa humildade. Então dizia Jesus a Santa Margarida em uma outra revelação que ela deveria sim também ter a devoção pelo São Francisco de Assis. E porque ele foi o que mais imitou o seu Sagrado Coração, na sua humildade. Mas retomando aqui o que Jesus fala e o que São Francisco já dizia naquela época: o amor não é amado. E ele torna a dizer aqui 5 séculos depois, né, a Santa Margarida, uma revelação dele a Santa Margarida, que ele só recebe ingratidão de nossa parte, e que ele pede a ela então para que ela consolasse. E ele faz mais um pedido nessa aparição. Ele diz assim, ó, que ele pediu que ela e todos aqueles que são assim devotos do Sagrado Coração, mas não só os devotos, a todos nós cristãos católicos, que nos levantássemos às quinta-feira, que nas quintas-feiras ela se levantasse das 11 da noite até a meia-noite, ou seja, ela passasse 1 hora em adoração, profunda adoração. Ele diz assim, ó: entre as 11 e a meia-noite, das quintas-feiras para a sexta, quero que você se proste durante 1 hora com a face por terra, em expiação de todos os pecados dos homens e para consolar o seu coração deste sensível abandono, do qual o sono dos apóstolos no Jardim das Oliveiras era apenas um ligeiro anúncio de uma pálida imagem. Ou seja, quando Jesus naquela quinta-feira santa, né, ele vai orar ali ao Monte das Oliveiras, e estando com ele Pedro, Tiago e João, eles dormem, como ali descreve no Evangelho de São Marcos, né? Eles dormem porque estavam pesados de sono, diz ali São Pedro, né? Para Nosso Senhor, seus olhos estavam pesados de sono, e ele pede que toda quinta-feira façamos essa reparação, essa hora santa reparadora, das 11 da noite até a meia-noite. Passamos ali 1 hora na sua casa, claro, evidentemente, né? Porque as igrejas normalmente estão fechadas esse horário. Mas passamos ali 1 hora em adoração, para compensar esse abandono de Jesus no Horto das Oliveiras. E já na última, essa foi a segunda revelação no ano de 1674. E a última aparição, onde completa essas 3 do Sagrado Coração, a Santa Margarida, já foi no dia 16 de junho de 1675, ou seja, no ano seguinte. Então, começou em 1673 com a primeira, no dia da festa de São João. Depois, em 1674, ele reaparece e faz essa segundo pedido. E em 1675, no dia 16 de junho, ele faz a última aparição a Santa Margarida. E nessa aparição ele diz isso aqui, ó:
Eis aqui o coração que tanto amou os homens, nada poupando até definhar, e consumir-se para dar testemunho do seu amor. E eu, neste mistério de amor da maior parte dos homens, só recebo ingratidões. Mais ou menos o que Jesus já havia revelado na segunda aparição, mas ele acrescenta aqui, ó, ingratidões, irreverências e sacrilégios. Ele não tinha falado dessas irreverências e sacrilégios, ele tinha falado das ingratidões. E ele fala também, frieza e desprezo, com que me afligem neste sacramento de amor. Jesus já está falando com a presença real e verdadeira dele no Santíssimo Sacramento do altar, ou seja, na Eucaristia. Nessa terceira aparição ele fala que na Eucaristia ele já estava sofrendo ingratidão, irreverência, sacrilégio, frieza, desprezo. Ele chama aqui sacramento de amor, né? E o que é mais doloroso, ele acrescenta, é que esses são os corações a mim consagrados. Ele diz que são as pessoas consagradas a ele que estava praticando a frieza, o desprezo, né? A irreverência, a ingratidão, os sacrilégios, pessoas consagradas a Jesus. Aqui ele fala parte, deveria ser o clero da época, como parte do clero de hoje, com a teologia da libertação, por exemplo, né? E tantas outras teologias e ideologias que tem dentro, infelizmente, né? Se alastrando, como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, né? São corações, às vezes, de pessoas consagradas a Deus que espalham isso. E ele fala assim, ó, e é por isso que te peço que na primeira sexta-feira, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, me seja dedicada uma festa particular para honrar o meu coração, participando naquele dia da Santa Comunhão e fazendo honrosa emenda e reparação decorosa pelas indignidades que ele recebe. E eu te prometo que o meu coração se dilatará para expandir com abundância as riquezas do seu amor sobre todos aqueles que lhe prestarem essa honra ou procurarem que por outros lhe seja prestada. Ele pede para que nós participemos da festa, que o mês de junho é o mês do Sagrado Coração, depois ali da oitava, né, da festa aqui que ele diz, me fugiu agora, gente, do Santíssimo Sacramento, né? E ali ele que é o Corpus Christi, né? É a festa de Corpus Christi. E ali ele pede então que nós, além de participar, que a gente propague isso, para que outras pessoas prestem essa homenagem. Então não é só participar, é propagar. Assim como tem depois nós paramos na sétima e oitava promessa, e aí eu vou falar da nona promessa, que fala justamente sobre essa questão da propagação, de ter a imagem do Sagrado Coração para aqueles que não têm, de ter nas suas casas, nos seus lares, né? Ambientes de trabalho, enfim. E tem as promessas em volta disso. E aí eu vou ler aqui para vocês, como está no original, as promessas que Jesus fez. E logo depois dessas revelações, o que aconteceu ali na época de Santa Margarida. Olha que interessante e bonito isso. Os missionários e os pregadores porfiavam em propagar as imagens, e o culto ao Sagrado Coração. Não era só o culto, era também a imagem do Sagrado Coração. Os padres, os missionários, eles propagavam isso de maneira forte. Porque olha só, pois o Redentor tinha assegurado que aqueles que se dedicassem à salvação das almas alcançariam a arte de mover os corações mais endurecidos, e que se eles próprios fossem animados de uma terna devoção ao seu coração adorável, ele coroaria os seus trabalhos de um êxito maravilhoso. Então, os padres, os missionários, os pregadores, aqueles que estão à frente de uma obra, que propaga a devoção ao Sagrado Coração, a sua imagem, inclusive, com o seu culto, ele diz que os seus trabalhos vai ter um êxito maravilhoso que o próprio Sagrado Coração vai dar. Às vezes vemos comunidades morrendo, né? Paróquias que já não se vê mais fiéis. Será que não falta devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Fica a pergunta aí. E aí depois de Santa Margarida escreve como ela ouviu do sagrado as promessas. Então eu vou ler aqui para vocês da maneira que Jesus disse a ela. Conceder-lhe todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Darei a primeira, a segunda, darei paz às suas famílias. Na terceira,
Irei consolar nas suas aflições. Essa é a terceira. A segunda é a paz nas famílias. A quarta, irei ser seu refúgio em vida, especialmente na hora da morte. A quinta agora, derramarei copiosas bênçãos sobre suas empresas. Jesus citando e narrando isso a Santa Margarida, tá? Sexta, os pecadores acharão no meu coração a origem e o oceano infinito de misericórdia. Sétima, os tíbios tornar-se-ão fervorosos. Oitava, os fervorosos subirão em breve à grande perfeição. A nona, abençoarei aqueles lugares em que for exposta e honrada a imagem do meu coração. Jesus é que promete isso. A décima, darei aos sacerdotes a força de mover os corações mais endurecidos. A 11ª, o nome daqueles que propagar essa devoção está escrito no meu coração e deles jamais será cancelado ou apagado. E a 12ª, no extremo da misericórdia do meu coração onipotente, concederei a todos aqueles que comungarem as primeiras sexta-feiras de cada mês, durante 9 meses consecutivos, a graça do arrependimento final, pelo que eles não morrerão sem a minha graça e sem receber o santo sacramento. O meu coração naquela hora extrema ser-lhe-ás o seguro abrigo. Então essas são as promessas que Jesus faz a Santa Margarida, né? E são promessas que nós devemos tomar como certo se nós vivermos essa devoção ao sagrado da maneira que ele pediu, com humildade, com mansidão, estando em estado de graça, fugindo de todo pecado, comungando as 9 primeiras sexta-feiras de cada mês, fazendo o nosso papel de católico como ensina o catecismo da igreja, né? Não sendo rebelde a Deus e à igreja, amando o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o segredo revelado, né? Então eu vou ficando por aqui para que esse vídeo não fique muito longo, e depois eu volto com a 9ª promessa. Nós fomos até a 8ª, com a 9ª promessa do Sagrado Coração, tá bom? Deus abençoe vocês, salve Maria, salve José e viva Cristo Rei.